Estamos em ciência dos materiais, estamos em estrutura dos materiais, vamos para o módulo 2, comportamento elástico, como tem esta borracha. Neste módulo vamos falar do comportamento elástico. Já foi introduzido no módulo anterior este conceito e eu volto a fazer a mesma demonstração. Uma régua metálica, e se eu deformar só um pouco, ela volta ao estado inicial, não fica permanentemente deformada. É deste comportamento que eu estou a falar. Na verdade, as estruturas, um automóvel, uma ponte, etc., supostamente elas devem trabalhar no regime elástico. Elas são deformadas quando se aplica uma força, mas retirando a força elas voltam à posição inicial. Eu não quero que a ponte fique com uma deformação permanente. Portanto, é desse comportamento que nós vamos falar aqui. Quando eu estiver na fase da seleção do material, em termos de resistência, eu quero selecionar, por exemplo, para uma broca, um material com muita resistência à deformação plástica. No entanto, se eu utilizar para a seleção a força, vai depender muito da quantidade de material. Uma força aplicada a um bloco de 10 mm² não será a mesma do que a mesma força aplicada a um bloco de 100 mm². Vai depender muito da área resistente, da quantidade de material que eu tenho. Sendo assim, é difícil de comparar a resistência dos materiais, não é? Por isso é que nós preferimos trabalhar com a noção de tensão. Não é força, é tensão. Então, o que é isso, a tensão? É simplesmente a força a dividir pela área resistente. É uma espécie de normalização da força. E trabalhando com esse conceito, eu já posso comparar resistências dos materiais independentemente da quantidade de material que eu tenho, da área resistente que eu tenho, que é justamente aquilo que está ilustrado neste slide. Portanto, imaginem um bloco, está a ser tracionado, a tensão é esta força, ok? A dividir pela área que está a resistir à força. É esta a definição. Força a dividir pela área resistente. Isto é tensão. Normalmente, a unidade utilizada, pelo menos no contexto de engenharia mecânica e áreas afins, é o megapascal, 10 elevado a 6 pascal. Ou Newton a dividir por milímetro quadrado. Portanto, força, eu gosto de trabalhar em Newton e área, milímetro quadrado, dá diretamente megapascal. E neste caso em particular, estamos a falar da força ou da tensão normal, ok? Mas não fiquem com a ideia que só existe este tipo de tensão, este tipo de solicitação. Existem outras e estão aqui representadas. Esta é a mesma que acabamos de ver, mas pode ser aqui. Este caso é compressão, ou pode ser esta, é corte, ou pode ser esta, é flexão, ou pode ser esta aqui, é torção. Mas nós, neste curso, vamos sobretudo trabalhar com este caso, que é o caso mais simples, mas quando estudarem mecânica dos solos, resistência dos materiais, vão ter que analisar todas as solicitações, porque na prática o material é solicitado com estas solicitações todas, portanto eu tenho que ter em conta todas. Muito bem. Em termos de deformação, já falámos também nisso, nós quando alongamos um material, por exemplo, vou pegar um pedaço de borracha, ok? Quando eu alongo o material vai-se deformar, vai-se alongar. Obviamente que a quantidade que se ele alonga vai depender do comprimento. Se eu tiver isto, que é mais ou menos 20, 30 centímetros, e alongar de 1 centímetro, tenho uma coisa. Mas se eu pegar num metro disto, ele vai alongar muito mais. Mais uma vez, o alongamento depende muito das dimensões iniciais do provete, da peça que eu estou a tracionar. E então, eu em vez de trabalhar com o alongamento, com os milímetros que ele se deforma, prefiro trabalhar com deformação. E justamente a deformação é, mais uma vez, uma certa normalização do alongamento, que é aquilo que está exemplificado neste slide. Por definição, a deformação é o alongamento, a variação do comprimento em milímetros,
ou no que quisermos, normalmente utilizamos milímetros no contexto de engenharia mecânica, a dividir pelo comprimento inicial do provete. E agora sim, eu posso comparar deformações para vários tipos de geometria. São comparáveis, ok? Portanto, já conhecemos a noção de tensão normal, a noção de deformação normal, porque estamos a falar de provetes tracionados. Agora, podemos falar das constantes elásticas. São constantes muito úteis que permitem relacionar tensão com deformação. E uma delas é o coeficiente de Poisson. Para eu vos explicar isto bem, nada melhor do que uma pequena demonstração, mais uma vez, e com borracha, que é aquela que permite visualizar isto melhor. Mais uma vez, pego na borracha e eu, se aplicar uma força normal, ele alonga-se, certo? Conseguem ver isto muito bem. Mas ao alongar-se, se reparar, na direção transversal, nesta direção, ok? Reparem que ele vai diminuir, ok? A largura vai diminuir quando eu tracionar o provete. Ora, reparem, está a diminuir, ok? É perfeitamente perceptível. Também posso fazer assim. Reparem na espessura. Quando eu tracionar, a espessura também vai diminuir. Reparem bem. Ele vai ficar mais fino, ok? Portanto, na verdade, há várias deformações. Há esta transversal e há esta no sentido da espessura, ok? Quando eu traciono o material. E o coeficiente de Poisson, por definição, é a relação entre a deformação transversal, que pode ser esta ou esta, através da espessura, sobre a deformação longitudinal. E, curiosamente, isto dá à volta de 0,3 para a maior parte dos materiais. Portanto, o coeficiente de Poisson não é preciso decorar nenhum número em particular, anda tudo à volta de 0,3, ok? Mas não são todos. E já agora, porquê é que o material, quando eu deformo nesta direção, a sua largura diminui e fica mais fino? Porque, na verdade, ele não quer mudar de volume, ok? E se ele não ficar mais fino, ao ficar mais fino, ele consegue mudar um bocadinho de volume, porque tem alguma incompressibilidade. Mas há casos em que ele não muda absolutamente nada de volume, que é o caso de uma borracha. Por isso é que eu peguei neste caso, porque dá para ver perfeitamente bem. Ao alongar, ele vai diminuir a sua largura e a espessura para justamente manter o volume constante. Os outros quase fazem isso. E este faz isso na perfeição porque é um material incompressível. O volume não se altera quando vocês deformam o material. Os outros quase têm alguma incompressibilidade, mas não são totalmente incompressíveis, ok? Por isso é que eu usei este exemplo. É com a borracha que dá para ver isto muito bem. Há mais exceções. A cortiça, por exemplo, tem um coeficiente de Poisson de 0. É curioso. Quando vocês comprimem a cortiça, ela não muda de comprimento. Isto é muito útil porque permite enfiar facilmente a cortiça dentro da garrafa, estão a ver? É um material poroso, celular. E depois ainda há outros materiais mágicos, muita investigação nesta área, que são os materiais oxéticos, com coeficiente de Poisson inferior a 0. O que é que acontece quando vocês deformam um material? Bom, quando vocês alongam o material, ele não vai contrair. Okay? A largura não vai ficar mais pequena e a espessura não vai ficar mais pequena. Ao contrário, a largura vai aumentar e vai ficar mais espesso. São materiais excelentes, sobretudo em termos de resistência à fratura e absorção de energia. Muito utilizado, por exemplo, para as solas. Aqueles corredores profissionais, as marcas que fazem as solas, as sapatilhas, conseguem assim uma capacidade de amortecimento muito, muito, muito superior, também utilizado em materiais de embalagem. Vamos passar para outra constante elástica, o módulo de elasticidade. Mais uma vez, pegando neste caso,
quando vocês tracionam um provete, aquilo que se verifica é que se representarem num gráfico a força que vocês estão a aplicar versus o deslocamento do provete, verifica-se que há uma constante de proporcionalidade entre os dois. É proporcional, ok? No entanto, se trabalharem com força e com deslocamento, o declive, a tal constante de proporcionalidade, depende muito da geometria. Portanto, não são comparáveis os materiais se vocês alterarem a geometria. Não é muito útil. No entanto, se trabalharem com tensão, aquela definição que nós vimos no início, ou seja, força a dividir pela área inicial, e com deformação, ou seja, alongamento a dividir pelo comprimento inicial do provete, então a constante é sempre a mesma, porque é independente da geometria e é uma constante do material. É o módulo de Young, ok? Que aparece na lei mais conhecida constitutiva dos materiais, que é a lei de Hooke. Isto devem saber de cor, nem é preciso fazer muito esforço, é a lei mais importante. A tensão é igual ao módulo de Young, a tal constante de proporcionalidade, vezes a deformação, ok? E esta lei tem um nome, é a lei de Hooke. Okay? Temos aqui uma tabela com vários valores de módulo de Young para vários materiais, para cerâmicos, para metais, para polímeros, para compósitos. Reparem que os cerâmicos têm módulos, estamos a falar de giga. Normalmente a unidade utilizada é gigapascal, ok? Das levantada a 9. Para os cerâmicos estamos a falar de valores muito elevados. São materiais, na verdade, que nós utilizamos que têm módulo mais elevado. Depois vêm os metais, também com módulos muito altos. O aço 210 é um valor que vocês têm que saber de cor, é cultura geral para o engenheiro mecânico. O alumínio também, à volta de 70, tem que saber. Depois vêm os polímeros, reparem que baixamos 2 ordens de grandeza, ok? Para as borrachas baixamos 6 ordens de grandeza, por isso é que eu consigo deformar isto facilmente, com as mãos. Se for metal, se eu pegar nesta régua e tentar tracionar, não consigo. Tem que ser numa máquina, ok? E depois tem os compósitos, ok? Por exemplo, epóxido, um plástico reforçado com fibras de carbono, reparem que temos a falar de valores muito elevados. Mas tem uma característica, mais uma vez, são anisotrópicos, que dá para ver bem na madeira. Se for paralelo ao grão, tem um valor. Se for perpendicular ao grão, tem outro. Naquela placa que eu mostrei no primeiro módulo, se eu deformar no sentido das fibras, é muito difícil deformar, mas se eu deformar no sentido transversal às fibras, estão a ver? É muito fácil deformar. Neste sentido, muito difícil. Neste sentido, muito fácil. Portanto, depende da direção de deformação. Tem valores completamente diferentes. E já agora, tem outra propriedade que é a densidade. Também muito interessante de ver, porque, como eu vos disse, na área dos transportes é crucial também este fator. Cerâmicos bastante leves, metais de uma maneira geral pesados, polímeros leves, compósito depende muito daquilo que combinar, mas se for resina com fibras são também muito leves. Para acabar, tem aqui um gráfico, basicamente representa esta tabela, mas graficamente é muito mais fácil de identificar. Tem aqui o módulo de Young e tem aqui a densidade. E está em escala logarítmica, para poder aparecer todos no mesmo gráfico. Se forem em escala linear, precisavam de 20 folhas destas. E então aparece do lado direito em cima, materiais densos e rígidos, ok? Os metais, os cerâmicos, com menos densidade e menos rigidez já aparecem os polímeros. Menos ainda rigidez as borrachas e menos rigidez e densidade aparecem as espumas. A cortiça é uma espécie de espuma, é uma espécie de material celular, mas depois há espumas sintéticas que também são muito utilizadas pelos engenheiros, sobretudo para fazer materiais compósitos sanduíche. Falaremos disso mais à frente quando tratarmos da parte dos compósitos. Portanto, acaba aqui este módulo em que vocês basicamente ficam a conhecer as duas principais constantes elásticas, coeficiente de Poisson e módulo de Young, sendo que o módulo de Young é essencial. E ficam também a saber o conceito de tensão e deformação.